Boa tarde. Bem-vindos. Dando continuidade ao nosso evento, então a gente tem a alegria de receber uma convidada muito especial, Samuraí Brito, uma das grandes lideranças brasileiras em tecnologias quânticas. A Samuraí é doutora em Física pela Federal do Rio Grande do Norte, com pós-doutorado em Informação Quântica, e hoje está à frente da iniciativa de Tecnologias Quânticas do Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú Unibanco. Então, tem uma atuação inovadora que conecta a ciência de ponta ao setor financeiro, e ela mostra que a física quântica pode estar muito mais próxima do nosso cotidiano do que nós imaginamos. É uma honra e uma inspiração ter a Samuraí conosco para compartilhar a experiência dela e as visões sobre esse futuro que já começou. Agradeço muito, Samuraí, que eu sei que a sua agenda é super complicada, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. E recebemos, então, Samuraí Brito. Obrigada. Bem, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de um tema que eu sou apaixonada, e também trazendo um pouquinho de uma visão do potencial de explorar tecnologias quânticas e ciência fora do ambiente acadêmico. Eu acho que eu queria plantar essa sementinha hoje aqui para vocês pensarem além do mundo acadêmico. Eu acho que temos muita oportunidade de juntar esses dois mundos e conseguir aqui trabalhar e gerar conhecimento aqui transformador para a sociedade. Bem, eu vou falar um pouquinho bem rápido aqui quem sou eu, para quem não me conhece. Eu sou mãe da Samara e do Davi. A Samarinha tem 11 anos, o Davi já tem 18 anos. Terminei a minha pós-graduação ali, o meu doutorado com 2 filhos. A Samara apareceu ali no doutorado, o Davi ainda no mestrado. Antes do mestrado, na verdade, quando eu ingressei no mestrado, eu já era mamãe do Davi. Sou doutora em Física. No meu doutorado, eu trabalhei na parte de Mecânica, Estatística e Sistemas Complexos. No meu pós-doutorado, eu trabalhei na parte de Informação Quântica, ali no grupo de pesquisa do Instituto Internacional de Física, no Rio Grande do Norte. Moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje eu trabalho para o Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, mas em 2021 eu fui contratada pelo Itaú para desenvolver toda a estratégia de tecnologias quânticas ali do banco. Os temas de pesquisa e temas que eu tenho interesse hoje é muito voltado ali à aplicação dessas tecnologias de maneira que possa transformar o setor corporativo. Então, eu olho aqui para a computação quântica aplicada a problemas complexos com alto impacto em problemas reais. Eu olho também para a parte de agilidade criptográfica, muito olhando para a ameaça que a computação quântica pode trazer para os sistemas de segurança. Na parte de AI, aplicada a Quantum e Quantum aplicado a AI, como que a inteligência artificial vai ter impacto na computação quântica e como que a computação quântica vai impactar a inteligência artificial. Também trabalho nos temas de otimização, o futuro das LLMs, quem nunca ouviu falar esse termo, né? Ali as LLMs é o que está por trás hoje dos modelos de aprendizagem ali do ChatGPT. Que são as LLMs causais. Também atuo em temas de diversidade, temas bem mais amplos, tentando trazer mais mulheres para essa carreira mais técnica. E trabalhando muito esse tema de empoderamento de mulheres. Atualmente, eu estou como líder de pesquisa e estratégia corporativa de tecnologias quânticas no Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, lançado recentemente. Lidero essa estratégia para o Itaú Unibanco, então não é algo específico do ICT, é o ICT para o Itaú, então eu lidero essa estratégia a nível Itaú Global. Também lidero um time de cientista de dados com foco em resolver problemas reais, com alto impacto para os negócios. Então, lidero esse time que trabalha com machine learning, AI, focado em resolver problemas complexos com impacto para as áreas de negócio do Itaú. E também sou membro do Comitê Técnico Científico do Instituto de Ciência e Tecnologia. Bem, então, atualmente, esse é o meu status.
E o que é o Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú? Esse instituto ele tem como foco aqui promover a inovação por meio da pesquisa aplicada, transferência de tecnologia e desenvolvimento tecnológico. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando como que um banco, né, uma instituição financeira, cria um ICT, e dentro dos temas de pesquisa do ICT tem computação quântica. A pesquisa sempre vai ser uma estratégia de inovação, e empresas que olham para frente têm a ciência perto delas. Então, a maneira de aproximar as empresas desse mundo de conhecimento científico é por meio de um ICT. E hoje nós temos diversas parcerias com universidades. O Instituto de Ciência e Tecnologia ele nasce com essa missão de fomentar e potencializar a pesquisa e o desenvolvimento científico no Itaú e contribuir com a comunidade científica brasileira. Então, nosso intuito não é fazer nada sozinho, é que a gente possa construir isso, mas também com foco em devolver isso para a sociedade, construindo isso com parcerias acadêmicas. Hoje nós temos mais de 80 pesquisadores externos lá, atuando com a gente, 50 pesquisas em andamento, esse é um número que já aumentou recentemente. 3 modelos de programas de bolsa, então se você está numa fase que terminou a graduação, ou terminou o mestrado, e está buscando oportunidades, nós temos vários editais abertos ali para trazer bolsistas para atuar com a gente nesses projetos de pesquisa aplicado a problemas de negócio. Universidades parceiras, USP, UFG, UFPE, UF, UFPR, e tem outras que não estão listadas aqui. Temos 2 universidades aqui internacionais, que é o MIT e Stanford, que também são parceiros nossos aqui do ICT, e várias outras parcerias com o Instituto Eldorado, CNPq, IPT, Fundação Itaú, e aumentando à medida que passa o tempo. Nossos temas de pesquisa, nós temos o grande bloco de inteligência artificial, onde nós vamos ter aqui vários pilares, como IA responsável, áudio, visão computacional, LLMs, processamento de linguagem natural, enfim, um tema bem amplo. E todo esse bloco de tecnologias quânticas, que é a parte que eu lidero, focada em algoritmos quânticos, criptografia quântica e pós-quântica, randomness, a parte de comunicação quântica, e tudo que tiver associado a tecnologias quânticas, que faça sentido a gente explorar com foco no Itaú, a gente vai trazer para dentro desse bloco aqui. E aí, entramos na nossa jornada de quanto. Então, o Instituto de Ciência e Tecnologia ele é um recorte do que nós começamos a explorar com a parte de computação quântica, mas o Itaú tem olhado para esse tema desde 2019. Eu fui contratada pelo Itaú em janeiro de 2021 para começar a liderar essa iniciativa, mas antes de eu chegar, o Itaú já estava explorando mercado global, benchmarks com Big Techs, com bancos, com outras empresas e universidades para entender o perfil do profissional, entender a maturidade da tecnologia. Então, em 2021, eu fui contratada e de 2021 para frente, nós começamos a focar todo o nosso esforço em encontrar a potencial aplicação da computação quântica nesses problemas dentro do Itaú. E como que a gente faz isso? A gente vai até uma área, entende qual é o problema daquela área. Uma vez que a gente tem aquele problema claro, a gente quebra ele em pedacinho e faz a pergunta: onde que a computação quântica pode ajudar na solução desse problema complexo? E aí a gente começa a desenvolver pesquisa e fazer toda essa abordagem com computação quântica e ver o resultado. Pode dar bom, tem vantagem, tem uma potencial vantagem, pode dar muito ruim, não tem vantagem nenhuma, ou a gente pode continuar com esse problema em aberto, indicando que existe mais oportunidade de pesquisa. Bem, então, overview aqui, né, de onde eu estou situada, o que são essas tecnologias quânticas. As tecnologias quânticas, elas já existem no nosso dia a dia, não é algo novo. Aqui nós temos o que nós chamamos hoje de tecnologias quânticas 1.0. A gente está falando de ressonância magnética, lasers, GPS, coisas que a gente já convive. E essas tecnologias, elas têm um fundamento ali
na maneira como esses sistemas atômicos, né, como as coisas que acontecem ali no nível mais microscópico, eles acontecem, são a base do desenvolvimento dessas tecnologias. E aí existe um segundo grupo de tecnologias, chamadas de tecnologias quânticas 2.0, que é onde a computação quântica e outras tecnologias quânticas entram. Então, eu queria começar aqui falando um mito, né? Tecnologias quânticas são algo recente. Isso é um mito. Tecnologias quânticas já existem e a verdade é que computadores quânticos, eles... E aqui está errado, né? Eles já são usados no nosso dia a dia. Isso daqui eu acabei deixando um typo. Eles ainda não são usados no nosso dia a dia e são uma tecnologia em desenvolvimento, tá? Então, tecnologias quânticas não são algo recente. Computadores quânticos, eles já existem, mas não são utilizados no nosso dia a dia como uma solução prática. Bem, e como que nasce a ideia da computação quântica? A ideia da computação quântica começa lá em 1980 com a ideia de resolver um problema, que era simular a natureza de maneira eficiente. Esse era o problema que foi pensado ali para um computador quântico passar a existir. E aí, ao longo dos anos, foi evoluindo. A gente começou a pensar no primeiro computador quântico, depois em algoritmos. Em 94, nasceu o famoso algoritmo de Shor. Para quem nunca ouviu falar desse algoritmo, esse algoritmo é aquele que está associado à ameaça da quebra do protocolo de criptografia, que hoje gera a nossa comunicação segura, por exemplo, na internet. E os primeiros computadores quânticos começaram ali a surgir. Então, a IBM lançou, D-Wave, Intel, veio uma lista de computadores quânticos. E hoje nós estamos aqui em 2024, né, teve ali aquele boom do Google, o computador quântico chamado Willow, que resolvia um problema matemático de maneira muito mais rápida. Tem a expressão que eles usaram, se eu não me engano, foi 10 septilhões de anos. Era o tempo estimado ali para um computador clássico resolver, e eles resolveram em questão de minutos. E estamos aqui em 2025, Ano Internacional da Ciência e da Tecnologia Quântica. Em 2026, aqui a IBM prevê que a gente vai começar a conseguir medir uma potencial vantagem quântica. Então, esse daqui é basicamente um timeline bem enxuto desse início da ideia até onde nós estamos hoje, tá? Bem, então, a natureza é quântica. Samurai, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que a gente vê no nosso dia a dia, na verdade, é uma reação, é um conjunto de coisas que estão acontecendo no mundo microscópico. O que nós vemos no mundo macroscópico é um comportamento emergente do que está acontecendo lá no mundo microscópico. E isso que acontece no mundo microscópico é o que a gente gostaria de simular de maneira eficiente. Computadores quânticos, eles querem simular de maneira eficiente esse comportamento microscópico da natureza. E o que isso pode trazer de benefícios para a gente? Se a gente consegue entender muito bem o comportamento, né, dessas moléculas, desses átomos e como que eles interagem entre si, talvez seremos capazes aqui de criar medicamentos de maneira mais rápida, descobrir novos materiais de maneira mais rápida. Então, tem várias coisas aqui que, se a gente aumentar a nossa capacidade de entender e de simular o comportamento, a gente pode agora construir de maneira mais eficiente. Então, mais um mito aqui: computadores quânticos vão resolver qualquer problema. Isso não é verdade. Os computadores quânticos, eles vão resolver alguns problemas de maneira mais eficiente do que os computadores convencionais. Que problemas são esses? A gente ainda está descobrindo, tá? Então, a verdade aqui é
que os computadores quânticos eles foram pensados para tentar simular o comportamento da natureza de maneira mais eficiente. E hoje o que nós estamos tentando fazer é pegar esses computadores que não foram pensados para resolver todos esses tipos de problema, mesmo os problemas clássicos, e utilizar essa capacidade computacional para tentar resolver problemas de maneira mais eficiente que as soluções clássicas conhecidas. Mas o que é a computação quântica? E como a gente está num público aqui bem diverso, né, e temos pessoas que talvez nunca ouviram sequer falar desse termo quântico, eu queria começar falando que quantum ele é um termo que vem da física quântica, que estuda as propriedades ali da física no nível mais fundamental da matéria, que é o nível ali atômico e subatômico. E quando a gente está nesse nível, a gente é capaz de ver algumas propriedades que só existem nesse nível ali, nesse universo de moléculas e átomos. Algumas dessas propriedades são interferência, superposição e emaranhamento. E quando a gente consegue manipular essas propriedades, dominar, controlar de maneira eficiente, isso dá origem a novas tecnologias. E a computação quântica é uma dessas novas tecnologias. De maneira bem simples, qual a diferença da computação clássica para a computação quântica? Os computadores tradicionais, que a gente chama de clássicos, eles funcionam baseado em bits. E o que é o bit? O bit é uma linguagem que a máquina entende. É uma sequência de zeros e uns. E qualquer informação que eu quiser colocar dentro desse computador, ele vai transformar essa informação em uma sequência binária. Não importa o que você coloca no seu celular, no tablet, no PC, no notebook, num supercomputador, áudio, vídeo, texto, imagem, não importa. Quando o computador, quando essa máquina ela vai processar essa informação, ela transforma isso em zeros e uns. E a gente pode pensar nesses bits como sendo uma moeda. Sempre que uma coleção de moedas, né, essas strings, essa informação dentro do computador, a gente pode pensar como uma coleção de moedas. Sempre que essa moeda está em cara, a gente diz que esse bit ele é o bit 0. Sempre que a moeda está em coroa, a gente diz que esse bit ele é o bit 1. E uma informação qualquer vai ser um conjunto dessas moedas paradas, algumas delas em cara, outras delas em coroa. Quando a gente vai para o universo da computação quântica, a gente também pode pensar que a informação ela vai ser ali codificada numa moeda. E na computação quântica, nós temos os qubits, que são os bits quânticos de informação. Similarmente ao mundo clássico, essa informação ela vai ser representada como sequências de zeros e uns, mas na computação quântica, a gente, além de deixar a moedinha parada no 0 ou no 1, agora nós conseguimos colocar a moeda numa configuração nova, que é pegar a moeda, colocar ela em cima da mesa e dar um peteleco, e ela fica girando. Enquanto a moeda estiver girando, se eu perguntar para vocês, qual é a configuração da moeda? É cara ou é coroa? Alguns de vocês vão dizer não é nem cara nem coroa, outros vão dizer é cara e coroa ao mesmo tempo. E essa incerteza da configuração da moeda é o que nós chamamos de superposição quântica. Enquanto a moeda está girando, cara e coroa estão existindo ali. E quando ela para de girar, é o que nós temos aqui na computação quântica como ato de extrair a informação, ou seja, medir o resultado. E aí a moeda ela colapsa ou em cara ou em coroa. Então, o que a computação quântica traz de novo para a gente? Traz esse estado aqui da moeda rotacionando, que é o estado de superposição. E o que isso habilita para a gente? Então, classicamente, a gente tem a moedinha sempre parada. Imagina que você tem... você quer criar um estado, né? Você quer criar uma configuração com 4 moedas. E aí você vai ter a configuração, por exemplo, cara, 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 cara. E você precisa de 4 moedas para criar essa configuração.
Se você quiser mudar a configuração sem perder a informação anterior, você vai ter que pegar mais 4 moedinhas. Quando você vai para o universo da computação quântica, com apenas 4 moedas, todas elas em superposição, você dando um peteleco em todas as moedas, elas girando, é equivalente a ter todas as configurações possíveis de 4 moedinhas, ou seja, 16 configurações. E lá na frente eu mostro para vocês um pouquinho por que isso é importante, por exemplo, no contexto em que eu estou, que é o contexto de finanças. Tá? Mas algo super importante é que isso traz um custo computacional. Simular isso no computador clássico traz um custo computacional, que é o custo de memória. Se eu usar um cenário desse de 40 moedinhas, 40 qubits em superposição, eu vou precisar, num computador clássico, de mais de 130 GB de memória. Se eu aumentar um qubit, eu dobro a quantidade de memória que eu preciso para armazenar isso no computador. Então, é muito custoso. Outra maneira de pensar no computador clássico versus o quântico é pensando no labirinto. Imagine que você está dentro de um labirinto e que você quer encontrar a saída desse labirinto. Se você está usando um computador clássico para calcular a saída para você, ele vai testar um caminho por vez. Ele testa um caminho, deu errado, ele testa outro, dá errado, ele testa outro, dá errado. Quanticamente, você conseguiria construir um cálculo onde ele testa todos os caminhos simultaneamente e ele diz para você, de maneira mais rápida, qual é a saída. Ele encontra mais rápido a saída, quando comparado com o mesmo cálculo classicamente. Por que esse número, essa palavrinha aqui, qubits, importa? Né? Qubits, ele vai dar a dimensão do poder de processamento que os computadores quânticos eles podem trazer e que a gente não consegue sequer simular no mundo clássico. Então, um computador quântico com 300 qubits, ele conseguiria processar a quantidade de configurações que é maior do que o número de átomos do universo observável. Para vocês terem ideia, esse número é algo que a gente não consegue simular em nenhum super ou um conjunto de supercomputadores existentes hoje ou mesmo do futuro. Então, a capacidade, o poder de processamento que uma máquina quântica pode trazer é muito maior do que todos os recursos clássicos que a gente conhece até o momento. Hardwares quânticos, o que são? São esses computadores. Os computadores quânticos, eles existem e eles não vão aqui substituir os computadores tradicionais, mas eles vão trazer uma nova capacidade de processamento. CPU, que é a unidade central de processamento, é a base dos notebooks tradicionais que a gente usa no dia a dia, é o que provavelmente você vai encontrar ali no seu celular. GPU é um tipo de unidade de processamento voltada ali para gráficos. Temos TPU para tensores, DPU para dados, e nessa listinha vamos ter a QPU, que vai ser a unidade de processamento quântico. Então, os computadores quânticos, eles não vêm para acabar com o mundo, para acabar com a tecnologia, para destruir tudo que a gente conhece, mas ele vem somar com o conjunto de tecnologias que a gente já tem e vai resolver problemas específicos que não são resolvidos de maneira eficiente, e também não são todos os problemas, pelos computadores convencionais. E aqui tem uma lista, né, de empresas e tipos de hardware diferentes, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas só para mostrar que tem muita gente trabalhando, muitas empresas trabalhando em construir hardwares eficientes para que possam, para que esse poder de processamento aqui, que na teoria existe, ele possa ser evidenciado em problemas reais, tá? Bem, aqui foi um experimento feito por 2 empresas, tanto a AWS quanto a NVIDIA, mostrando como é difícil a gente simular o comportamento de um computador quântico utilizando recursos clássicos, utilizando a tecnologia que nós temos hoje. Para simular um computador quântico de 44 qubits, são todas aquelas moedinhas lá girando, que eu falei, 44 moedinhas girando, foram utilizados aqui 147 mil, quase 148 mil cores,
mais de 4.000 instâncias e mais de 562 mil gigabytes de memória. Ou seja, é muito recurso computacional para simular um computador de apenas 44 qubits. Um outro aqui da NVIDIA, para simular um computador de 1.688 qubits, eles utilizaram cerca de 896 GPUs das mais modernas existentes atualmente. O que eu quero trazer com esses números? É simular a computação quântica, utilizando recursos não quânticos, é muito difícil. Por isso que a gente precisa de um computador quântico. Por isso que é difícil simular o comportamento da natureza. Por isso que é difícil ter essas simulações tão eficientes com computadores convencionais. Então, o computador quântico, ele realmente vai habilitar coisas novas para a gente. Então, mais um mito aqui. Computadores quânticos vão substituir os computadores convencionais. Isso é mentira. Eles não serão substituídos. Nós, na verdade, estaremos agregando mais uma capacidade de processamento. E os computadores quânticos, eles que existem, eles ainda não resolvem nenhum problema complexo relevante. E não vão substituir os computadores clássicos. Então, os computadores quânticos, eles já existem. IBM tem, Microsoft tem, a AWS lançou recentemente, mas todos eles estão numa fase de construção e evolução. Conseguimos brincar com alguns deles, fazer experimentos, testar, mas eles não resolvem nenhum problema real, relevante até o momento, tá? Algoritmos quânticos é um outro grande bloco aqui do que a gente precisa para poder trabalhar com computadores quânticos. Não importa se eu conseguir construir um computador quântico eficiente. É um computador quântico que não sofre mais por erros. Não importa se eu não conseguir utilizar esse computador de maneira eficiente. Então, vem toda essa parte de algoritmo. Não vou entrar aqui no detalhe, mas existem 3 grandes blocos para que a gente consiga explorar algoritmos quânticos no computador. O primeiro bloco é como que eu coloco os meus dados, os dados que não são quânticos, que não vêm de uma reação química, que não vêm de interações moleculares, são dados clássicos. Como que eu levo ele para dentro do computador quântico? Esse é um bloco, que é o bloco de preparar o estado quântico com dados clássicos. O segundo grande bloco é quais são as operações que eu preciso fazer nesses dados dentro do computador quântico, sabendo que agora os meus dados estão lá dentro, para que eu consiga obter o resultado que eu estou buscando para aquela pergunta. Por exemplo, os dados que eu quero colocar aqui poderiam ser dados de produtos. Eu estou querendo fazer um investimento e poderiam ser dados de produto. A conta que eu estou querendo fazer é escolha para mim quais são os produtos mais eficientes para que eu aumente o retorno do meu investimento e diminua o risco desse investimento. E, por fim, eu tenho que ter uma maneira inteligente de extrair esses dados, fazer um pós-processamento para tomar a decisão. Então, basicamente, os algoritmos quânticos eles vão passar por essas 3 etapas. Eu tenho que carregar os dados, eu tenho que fazer cálculo em cima dos dados e eu tenho que extrair esses dados do meu computador. Mais um mito aqui. Eu preciso de um hardware quântico para experimentar computação quântica. Até aqui, dá a impressão de que a gente não consegue simular o comportamento de um computador quântico nos computadores convencionais. Isso é uma mentira. Para experimentar a computação quântica, basta entender um pouco da dinâmica ali do mundo da mecânica quântica, saber programação, saber Python, utilizar algumas bibliotecas já prontas e conhecer de álgebra linear. Então, são alguns pré-requisitos para que você consiga entender o que está acontecendo naquele ambiente, mas você não precisa de um computador quântico. Você pode simular isso no seu computador convencional, no seu notebook. Você não precisa de uma máquina quântica, mas você vai ter um limite até onde você consegue experimentar. Tá? Geralmente, quando você chega ali para um cenário de 20 qubits, ou dependendo da capacidade do seu computador, já deu ruim, ele já não roda mais. Tá? A verdade é que você pode simular isso no seu computador.
Aqui, para quem já viu, ou tem curiosidade, ou tem interesse pelo mundo da programação, eu costumo brincar que esse daqui é o Hello World da computação quântica. Você tem ali a biblioteca do Qisk, você vai colocar agora aqui um qubit em superposição. O qubit em superposição lembra da referência da moedinha girando, a gente dando peteleco e a moeda girando. E toda vez que você brinca com a moeda, né, coloca ela para girar, se ela é uma moeda fair, se ela é uma moeda justa, metade das vezes ali, se você fizer muitos experimentos, você vai ver que metade das vezes deu cara e metade das vezes deu coroa. É exatamente isso que a gente está construindo aqui. Estamos colocando um qubit em superposição, e aí a gente faz esse experimento inúmeras vezes e a gente obtém esse histograma aqui. Ou seja, metade das vezes do experimento o resultado deu cara e metade das vezes o experimento esse resultado deu coroa. Tá? Conhecimentos básicos aqui de matrizes, vetores, álgebra linear, noções de mecânica quântica. Ali do lado tem várias bibliotecas para você começar a brincar e explorar computação quântica. Esse desenho aqui, ele é um desenho só para tentar traduzir para vocês um pouco dessa brincadeira com computação quântica trabalhando em um problema real. Ali, aquele ABC, onde você tem Q0, Q1 e Q2, ABC, seriam produtos. Eu tenho o produto A, o produto B e o produto C. E eu estou querendo descobrir qual é a combinação desses produtos que é mais eficiente para maximizar o meu retorno e minimizar o meu risco. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer isso é preparar um estado quântico onde eu tenha todas as possíveis combinações. Ou seja, eu tenho 3 qubits, eu coloco eles 3 em superposição e eu tenho todas as combinações possíveis, que seria ali o bloquinho, o primeiro bloco todo roxo. Coloquei os qubits em superposição. O segundo é como que eu faço essa conta para poder agora gerar uma interferência e cada uma dessas configurações possíveis, elas aparecerem com uma chance diferente, que é mapear quais são as combinações que têm maior retorno e menor risco, tá? E, por fim, eu extraio isso do computador. A apresentação aqui está em PDF, então não tenho a animação, mas aqui é muito mais para dar ideia de como que a gente faz isso dentro de um circuito real, tá? Bem, computadores quânticos vão resolver todos os problemas exponencialmente mais rápido. Isso é um outro mito. Tá? Então, a computação quântica não vai resolver todos os problemas, muito menos resolver todos exponencialmente mais rápido. A computação quântica ela tem o potencial para resolver alguns problemas de maneira mais eficiente, e esses problemas eles ainda estão sendo mapeados. Conhecemos algum, mas outros ainda estão sendo mapeados. Aqui eu trago um pouquinho do que a gente... de alguns cenários aqui de experimentação, principalmente no cenário aqui do mercado global. Algumas empresas aqui utilizando experimentos para autenticação biométrica baseada em operações quânticas, a parte de quantum machine learning para pagamentos digitais e detecção de fraude. Aqui a Mastercard também utilizando a parte de detecção de fraude, utilizando computação quântica, enfim. Aqui são algumas... e muito aqui no contexto de segurança e no contexto de fraude, algumas das aplicações que empresas estão explorando. Já temos certeza? Já temos aqui pessoas que realmente estão utilizando isso de maneira produtiva? Ainda não. Tá? E aqui são os casos de uso que nós exploramos lá dentro do Itaú. Tá? Então, nós exploramos aqui a parte de precificação de derivativos, que é no bloco que está ali no bloco Monte Carlo. Dentro do bloco de otimização, a gente explorou a parte de otimização de portfólio, a parte de arbitragem de moeda, redução de alocação de capital. Provavelmente são problemas que não estão tão próximos ali do dia a dia de vocês. E dentro de Machine Learning, a gente explorou aqui a parte de evasão de clientes, a parte de avaliação de risco de crédito, detecção de fraude e uma parte aqui de geração de ruído adversarial, muito mais tentando entender quais são os riscos que a computação quântica traz, por exemplo, para a biometria facial. E aqui vou trazer um exemplo para vocês dessa jornada.
Quando a gente explora a computação quântica aqui no contexto do Instituto de Ciência e Tecnologia, focado no Itaú, o nosso objetivo não é apenas encontrar se a computação quântica ela vai ter potencial ou não. Não é esse o objetivo. O objetivo é resolver um problema. O problema que a gente está querendo resolver aqui existe uma pergunta que existe alguma técnica que seja mais eficiente para poder encontrar a melhor carteira possível, a carteira mais rentável, com o menor risco? Existe. A área usava lá um algoritmo genético inicialmente para resolver esse problema. E a pergunta que a gente queria responder era se existia uma maneira mais eficiente. E a pergunta por trás será que a computação quântica consegue fazer ainda mais eficiente? Então, eram essas duas perguntas. Primeiro, como que eu melhoro a solução da área? E segundo, como que a computação quântica pode fazer isso melhor? É possível ela fazer ainda melhor? E aí a gente foi para um algoritmo genético melhorado. Essa é a jornada da nossa experimentação. E nós já conseguimos reduzir o tempo. O tempo inicial era de 75 minutos e a gente conseguiu reduzir o tempo. O segundo passo foi, vamos agora reescrever esse problema de um jeito diferente e ver se a solução melhora. E aí nós chegamos nessa solução aqui da otimização quadrática. E por que a gente foi para ela? Porque a gente queria experimentar no computador quântico e via computador quântico, essa era a maneira mais óbvia de conseguir experimentar lá dentro. Então, a gente teve que reconstruir o problema, pensando em como levar esse problema para o computador quântico. Mas qual é o grande ponto? Se essa solução aqui ela já falhasse, do que eu estava explorando lá de possibilidade com a computação quântica, isso já não seria eficiente. Então, já teria um indicativo de que, se ele já é ruim aqui, na computação quântica não tem como melhorar, não tem como ser melhor. E aí, a gente viu que era bem melhor. A gente conseguiu só... Isso tudo clássico, tá, gente? Não tem nada de quântico aqui. Tudo clássico. A gente conseguiu ver que a solução... A gente reduziu o tempo da solução em 90%. E aumentou a qualidade de todas essas carteiras que foram encontradas ali de 21% a 50%. Então, essa jornada de experimentação trouxe uma solução muito boa para a área. E a partir desse momento a gente disse, tá bom, vamos explorar agora com computação quântica. E aí a gente criou um cenário ainda mais desafiador. O cenário era, aquele cenário lá, ele tem da ordem de no máximo 500 produtos, tá? Esse cenário aqui, a gente criou um cenário de stress com 8.000 produtos. É como se fosse 8.000 variáveis do teu problema. Para cada ponto que a gente precisa gerar na curva, a gente precisava gerar 100 pontos. Para cada um deles, isso demorava 16 minutos, totalizando aqui cerca de 27 horas para simular a curva inteira, com o método que a gente desenvolveu, com aquele método lá quadrático, que era bom naquele contexto, mas que nesse contexto de 8.000 produtos, já não era legal. Eu saí de algo que estava na casa ali dos minutos e eu vim para a casa das horas. E aí a gente pensou, será que se nós usarmos agora uma solução com computação quântica mais computação clássica, que é o que nós chamamos de híbrida, esse resultado melhora? A gente fez um experimento utilizando simulated annealing, utilizando quantum annealing, e a gente reduziu isso para 71 minutos. Saímos de 27 horas para 71 minutos. Então, o resultado já melhorou bastante. Mas a solução ela ainda não era aceitável do ponto de vista da área. A gente precisava que o tempo fosse ainda mais competitivo. E aí, na nossa jornada de experimentação, não é sobre a tecnologia, é sobre o problema. E a gente acabou descobrindo uma nova solução, utilizando o Simulated Annealing, que, mesmo nesse cenário de 8.000 produtos, resolveu o problema em menos de 2 segundos, sem usar computação quântica. E o que eu quero trazer para vocês com toda essa jornada aqui, né? É sobre o aprendizado, é menos sobre o que a gente está querendo, né, ali, falar sobre a tecnologia, do que a gente está querendo mostrar de potencial da tecnologia, mas o que a gente descobre na jornada. A gente acabou descobrindo uma solução muito boa,
mesmo sem usar computação quântica, porque nós pensamos diferente no problema e buscamos desafiar a tecnologia. Significa que a computação quântica não vai trazer vantagem? Não é isso. É que nesse cenário a gente acabou descobrindo uma coisa ainda melhor, tá? E aqui tem outros dois exemplos. Um deles era na evasão de clientes, descobrir quais são os clientes mais propensos a acabar o relacionamento deles com o Itaú nos próximos 3 meses. Essa era a pergunta. E a gente descobriu um método aqui que melhorou a nossa capacidade preditiva em relação a esse problema. E a gente ainda encontrou aqui uma solução que o computador clássico ele poderia demorar cerca de 1 milhão de operações ali, né, de operações para poder resolver esse problema, enquanto que nosso algoritmo quântico ele demoraria apenas 100 operações quânticas para resolver o mesmo problema. Então, aqui a gente encontrou uma potencial vantagem. Dá para usar essa solução já? Não, porque nós não temos o computador quântico produtivo para isso. Então, a gente fez um experimento, mostrou que isso é potencial, e a intenção é poder usar isso no futuro. Outro caso aqui também foi no modelo de propensão ali de crédito de pequenas e médias empresas, o quanto de crédito que eu deveria dar, né, para clientes A ou B de pequenas e médias empresas. Existe um modelo por trás, um modelo preditivo, um modelo de machine learning, um modelo de aprendizagem de máquina. E a gente adaptou esse modelo aqui para ele utilizar alguns recursos do mundo quântico. E a gente também conseguiu melhorar a capacidade preditiva desse modelo, utilizando essas ferramentas quânticas por trás. E aqui é um pouco dos artigos que a gente, né, já conseguiu publicar ou estão em publicação, que está saindo do nosso grupo de pesquisa ali no Itaú. Esses 2 últimos cases ali que eu mostrei, eles estão nesse artigo ali da Springer Nature, que é o Improved Financial Forecasting via Quantum Machine Learning. Os 2 resultados estão lá. Para quem tiver curiosidade. Recentemente, nós colocamos no archive esse daqui falando sobre otimização de portfólio, utilizando, enfim, algumas técnicas ali variacionais. E tem um outro ali falando um pouco sobre Monte Carlo, que a gente colocou ali no archive também. E um muito mais falando da nossa jornada ali de computação quântica dentro do Itaú. Bem, então eu quero trazer aqui mais um mito. Algoritmos quânticos de hoje já resolvem problemas reais. Não, eles precisam passar por uma grande adaptação para que a gente consiga realmente resolver problemas reais. E eu acho que esse daqui é um ponto que eu queria provocar vocês. Existe muito espaço, muita possibilidade de carreira, de desenvolvimento para explorar algoritmos quânticos, computação quântica como um todo, mas existem muitos desafios também. O que a gente vê hoje pronto de algoritmos, nenhum deles consegue ainda resolver um problema real, prático. Os problemas reais e complexos, eles têm muita complexidade que não é levada em conta na construção dos algoritmos que eu chamo de toy models. Então, a gente precisa evoluir, tá? Então, eles precisam ser profundamente explorados para que a gente consiga resolver problemas complexos reais. E aí, um último bloco aqui, e deixa eu ver, estou dentro do tempo. Os riscos à segurança que a computação quântica traz. A gente já falou aqui sobre o hardware, falamos sobre o potencial de algoritmo, falamos de alguns cases que nós temos explorado aqui dentro do Instituto de Ciência e Tecnologia e do Itaú, mas é importante notar que a computação quântica ela já tem alguns algoritmos, principalmente o algoritmo de Shor, que traz uma ameaça real a alguns protocolos de criptografia existentes. Essa imagenzinha aqui, que eu não vou entrar no detalhe, ela mostra que por volta ali de 2026, assim, metade de 2026, ou então em 2027 para frente, a gente já estaria num range ali possível de risco
em que esses computadores quânticos eles trariam para o nosso sistema de segurança, tá? Não são todos os protocolos, são apenas alguns, mas existe também uma oportunidade grande de poder trabalhar com sistemas de defesa, explorando como que a gente se protege desses futuros ataques quânticos. Existe até um termo na literatura, né, o hacker quântico, que as pessoas têm explorado, para que a gente consiga realmente utilizar a tecnologia de maneira voltada para resolver problemas que são do nosso interesse e a gente blinde a tecnologia de trazer essas ameaças aqui ao nosso sistema de comunicação. Tá? Bem, esse tema ele é tão sério, ele é tão importante que recentemente foi aberta uma competição global apoiada pelo Projeto Eleven, que vai dar 1 Bitcoin, olha só a proposta aqui, para qualquer pessoa que conseguir usar um computador quântico real e quebrar uma criptografia de curvas elípticas, que é um tipo de protocolo que o algoritmo de Shor também ameaça, usando o algoritmo de Shor. Mas tem que ser em um computador quântico real, e tem que ser o algoritmo de curvas elípticas. Mas não é um algoritmo de tamanho real. A gente não está falando de chaves de tamanho grande, que a gente usa no nosso dia a dia. A gente está falando de um algoritmo de até 25 bits. Então, quem conseguir quebrar o maior tamanho de chave até 25 bits, e a gente está falando de um tipo de protocolo com esse tamanho, que nem é usado no nosso dia a dia. Apenas para mensurar o risco do algoritmo de Shor na quebra desses protocolos de criptografia. Está aberto até abril de 2026, então quem for curioso, quem quiser tentar entrar na competição, pensar nessas soluções, pensar em como experimentar esses algoritmos, vale muito a pena. 1 Bitcoin equivalente a $84 mil, converte isso para reais, fica melhor ainda. Eu acho que é um experimento super legal para fazer em grupo, para fazer em equipe, tentar se desafiar e desafiar a tecnologia também, tá? Mas isso é para mostrar o quão relevante é esse tema e o quanto que as empresas estão interessadas em desvendar o real potencial da computação quântica, mesmo com esses hardwares iniciais que não estão prontos para resolver problemas comercialmente relevantes ainda, tá? Bem, fica aí a dica, eu coloquei o link ali embaixo também. Não sei se a apresentação vai ser depois disponibilizada, mas se for, fiquem à vontade em explorar aqui um pouquinho da competição. Então, mais um mito aqui. Computadores quânticos vão quebrar todo o nosso sistema de segurança. Isso é mentira. Apesar da gente ver muito boom, uma ameaça muito grande ali por trás da computação quântica, são apenas alguns protocolos de criptografia que estão ameaçados. Outros que no início eram ditos como ameaçados, hoje a gente entende que nem são mais ameaçados. Eles estavam ameaçados ali pelo algoritmo de Shor e apenas aumentar o tamanho da chave já resolveria o problema. Mas vale salientar que não estão ameaçados pelos algoritmos quânticos existentes hoje. Isso significa que podem surgir novos protocolos, novos algoritmos posteriormente, e aí esses protocolos de criptografia que não estão ameaçados hoje passem a sofrer essa ameaça depois. Mas é verdade que os computadores quânticos podem ameaçar protocolos de criptografia existentes, mas eles não ameaçam hoje. Eles têm potencial de ameaçar quando eles estiverem ali na maturidade de conseguir resolver esses problemas que eles ainda não conseguem. Tá? E aí, por fim, eu queria trazer esse bloco de carreira, que eu acho que é super importante aqui. Eu fiz essa transição do mundo acadêmico aqui para o mundo corporativo. Atualmente, o meu cargo no papel, eu estou como gerente de tecnologia. Eu sou gerente de um time de cientista de dados,
desse time de computação quântica, mas eu estou dentro, lidero essa estratégia do banco em computação quântica, mas eu estou no mundo corporativo, migrei de carreira e eu tento utilizar todos os meus skills de pesquisadora para poder construir uma estratégia sólida para guiar o Itaú a entender dessa e de outras tecnologias. Então, hoje eu tenho um olhar mais amplo para a Deep Tech como um todo, não apenas para tecnologias quânticas. E eu queria abrir esse espaço para vocês também. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava na graduação, mestrado, doutorado, a única coisa que eu pensava que era possível para mim era seguir uma carreira acadêmica, era cursar mestrado, doutorado, depois tentar passar num concurso, ser professora, criar meu grupo de pesquisa. E eu não tinha a ideia de que tantas outras possibilidades fantásticas elas existem e estão disponíveis aí para a gente. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre essas oportunidades, tá? Bem, hoje o perfil do profissional de quantum ele ainda não é amplamente explorado no contexto do mercado nacional. Falando aqui do Brasil, nós não temos uma alta demanda para profissionais de computação quântica. Mas mesmo que você seja um profissional que entenda sobre computação quântica, isso não é suficiente. Só isso não é suficiente para você hoje entrar no mercado de trabalho. E a primeira coisa que eu queria dizer é que você não precisa ter um mestrado ou um doutorado para poder começar a trabalhar com esse tema. Se você tiver graduação e tiver conhecimentos que você desenvolveu, mesmo como autodidata, você está elegível para algo dentro desse contexto. Mas, além desse conhecimento, você precisa ter conhecimento de programação, tratamento e análise de dados, modelagem, estatística, provavelmente um pouco sobre inteligência artificial também. Entendimento do problema do negócio, então a capacidade de abstrair, fazer perguntas lá para a área, para entender qual é o real problema que você precisa resolver. E esse é um perfil muito do cientista de dados. E hoje é o que nós temos disponível no mercado em abundância, são vagas para cientistas de dados. Qual vai ser o seu diferencial? Se você tiver um perfil similar, né, gostar de trabalhar um pouco em resolver problemas e tiver os conhecimentos básicos de um cientista de dados, somado à sua capacidade de explorar a computação quântica, com conhecimentos de álgebra linear, fundamentos de mecânica quântica, fundamentos de computação e informação quântica, algoritmos quânticos básicos, que eu não citei aqui, pensando muito na abrangência do público, mas VQEC, EOE e vários outros derivados aí. Algoritmos quânticos variacionais, que são os mais explorados hoje, com certeza você tem um espaço no mercado de trabalho, tá? Então, cientista de dados já te abre muitas portas. Cientista de dados com um conhecimento de exploração de computação quântica vai abrir um universo de possibilidades para vocês. Bem, queria abrir agora aqui para perguntas, respostas. E eu queria só finalizar aqui dizendo que é um mito dizer que é necessário ser doutor em física para trabalhar com computação quântica. A computação quântica hoje ela é de domínio além da física, mas ter uma formação sólida em física é importante também, mas só isso não te habilita. Precisa de outras competências. No meu time mesmo, eu tenho pessoas que têm graduação, eu tenho pessoas que têm mestrado, tenho pessoas que têm doutorado, é um time bem diverso e todos contribuem bastante. E a verdade é que só ter o conhecimento em mecânica quântica não é suficiente para entrar no mercado de trabalho e trabalhar com computação quântica no contexto da computação quântica aplicada. Tá? Eu estou falando muito no contexto que eu estou inserida, onde eu estou em uma empresa que consome de tecnologia pronta para poder gerar valor por meio de soluções. Se você vai para uma empresa de tecnologia que constrói o hardware, que está trabalhando nessa fronteira, outros conhecimentos, além dos que eu citei aqui, eles vão ser necessários. Tá? E até mais profundos, com uma formação acadêmica ainda mais sólida. Bem, então, entre mitos e verdades, nós temos uma certeza, eu queria terminar com essa frase, que é o futuro quântico ele já começou.
e nós precisamos estar preparados para ele, tá? Então, trouxe muitos mitos, verdades para vocês, mas a certeza é que esse caminho ele já está aberto, ele não fecha mais, e a gente precisa se preparar para estar pronto para ele. Obrigada. Se os computadores quânticos eles oferecem, por serem mais eficientes, eles oferecem menos poluição, por exemplo, do outro clássico, Excelente pergunta. E a resposta não é tão excelente assim. Não no sentido de negativo aqui, né, mas no sentido de falta de dados. Então, hoje, os computadores quânticos eles não estão em uma escala, em uma maturidade que a gente consiga fazer essa comparação fair, né? Tipo, eles reduzem o potencial de poluição. Existem alguns estudos que trazem isso como uma indicação potencial do computador quântico a ajudar nesse quesito poluição, eficiência energética, mas isso ainda não é um fato, falta evidência forte para que a gente consiga realmente declarar isso como uma realidade. Como a gente ainda não usa o computador quântico em escala, então a gente não consegue ter dados que tragam isso para a gente com uma mensuração clara. Alguns estudos estão indicando o potencial do computador quântico ajudar também nessa questão da redução de poluição, mas é especulação por enquanto, tá? Mais alguma pergunta? Agora sim. Obrigado pela apresentação, Sabrina. Eu queria perguntar, estou estando num meio mais de empresa, assim, né? Como é que a gente... Eu participo do grupo de computação quântica aqui da UFSC, e aí como é que a gente apresenta essa tecnologia para uma empresa, por exemplo, né? Sendo que acho que ela trazer vantagens econômicas num futuro próximo, ela é mais limitada, né, por conta de toda a limitação de hardware que a gente tem hoje ainda e tudo mais. Então, como é que a gente faz essa compensação, né? Tipo, vale a pena investir na gente, mas é só lá para depois, daqui a 10, 20 anos, entendeu? Excelente. Toda empresa, né, principalmente as empresas maiores, elas têm uma estratégia de preparação para o futuro. Eu acho que sempre que você, pelo menos a estratégia que eu construí, foi tentar, naquela visão de investir, mas o resultado, ele não só sobre investir, o resultado vem no longo prazo, mas qual o resultado que eu consigo entregar agora. Então, vou trazer uma frase, que foi uma frase que me perguntaram antes de eu entrar no banco, como que você vai fazer o banco aprender a lidar com incertezas e respostas não exatas e rápidas, né? Eu disse, eu vou ensinar o banco a esperar. Essa foi a frase que eu usei. E é isso que eu tenho feito, mas não dá só para dizer espere. Então, a estratégia que eu construí foi... eu estou focando no problema, eu uso o problema para o meu experimento quântico, mas eu estou trabalhando no problema. Então, eu entrego o valor por meio daquele problema que eu posso apenas ter melhorado, como aquele caso que eu mostrei aqui melhorou em 90%, mas o meu objetivo por trás eu queria saber se eu conseguia transformar aquele problema em um problema quadrático para poder explorar computação quântica e provar se teria ou não benefício ali. Então, são dois interesses. Um interesse muito declarado,
que é eu quero ajudar a melhorar a solução do seu problema, e o outro interesse que é se eu conseguir também experimentar essa tecnologia e mostrar que ela tem valor para você, lá no futuro você vai ter vantagem competitiva com isso, não agora. Mas se você apresentar só a vantagem competitiva do futuro, dificilmente vem investimento para isso. Por isso que eu falei muito do profissional duplo aqui. Ele é um cientista de dados com conhecimento estratégico em computação quântica. Trabalhar em duas vias simultaneamente, clássico e quântico. Mais alguma? Não? Alguém? Não? Ok, obrigada. Tem? Onde? Perdi? Opa. Literalmente na extremidade oposta. Boa tarde, Samurai. Ótima palestra. Deu para entender e foi muito claro tudo que você falou. Achei interessantíssimo. Mas eu, como físico também na sua área da física estatística, fiz graduação no Maranhão, fiz o mestrado, doutorado aqui na casa. Me sinto limitado na questão de trabalhar só na via acadêmica, e aí não ficou claro como que foi a sua transição para essa área de mercado que eu tenho curiosidade com relação a isso. Obrigado. Obrigada a você pela pergunta. Também foi surpreendente para mim, tá? Então, assim, se isso já te acalma, para mim também foi surpreendente. Bem, eu vou trazer um pouquinho aqui do contexto. Eu sempre gostei, e aí eu acho que isso me aproximou um pouco mais do mundo corporativo, eu sempre, e da área de tecnologia em particular, eu sempre gostei de programação. Então, mesmo estando no mundo ali da física, eu sempre buscava me envolver em projetos que eu podia fazer simulação, que eu podia gerar modelos, que eu podia fazer esse tipo de experimentação. Então, mesmo estando na mecânica estatística ali, a linha que eu busquei foi a parte de simulação, de sistemas complexos, de redes complexas e coisas do tipo. E então eu já tinha essa habilidade, não sou a pessoa que sou referência, mas eu consigo me virar, eu consigo transformar a minha ideia num código e experimentar aquilo. E só isso já é um diferencial. Se você se deparar com o mundo ali corporativo, principalmente nesse mundo de tecnologia, ciência de dados, se você tem zero vivência com o código, dificilmente a porta vai abrir para você iniciar. Você tem que ter algum conhecimento prévio, alguma experiência prévia. Primeiro ponto. O segundo foi como que o Itaú veio parar na minha vida, né? Como que eu abracei essa oportunidade. Eu estava trabalhando no pós-doutorado, no grupo lá do Rafael Chaves, no Instituto Internacional de Física, e teve um artigo em particular, que foi um artigo que eu estava até comentando mais cedo, que foi um queridinho aqui do meu coração, que foi um artigo sobre internet quântica, que foi publicado na Physical Review Letters, blá, 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 e aí ele teve uma ênfasezinha ali na Folha de São Paulo, no blog Ciência Hoje. Não sei exatamente como, mas isso chegou aos ouvidos do time de tecnologias emergentes do Itaú. E aí esse grupo entrou em contato comigo e pediu para eu falar um pouco sobre o artigo. Mas, na verdade, assim, a intenção deles, eles estavam buscando alguém para liderar o tema de tecnologias quânticas, e eles vieram por mim por causa do artigo. E eu aceitei conversar, mas sem nenhuma ideia do que aquela conversa ia dar. Na minha cabeça, o que eu tinha combinado lá com o Rafael era: a gente vai pedir investimento para pesquisa. Então, eu fui conversar com o Itaú no intuito de tentar trazer investimento, e eles vieram conversar comigo no intuito de já avaliar uma pessoa para liderar essa iniciativa.
E aí, nessa avaliação, vieram essas coisas. A primeira delas era se eu já conseguia, se eu era uma pessoa que eu tinha habilidade com códigos. O segundo ponto é se eu conseguia traduzir bem para pessoas que não eram da área. Então, se eu conseguia modular a comunicação, falar, por exemplo, de computação quântica para pessoas leigas, para executivos, para um grupo que não é da área de tecnologia. Então, essa modulação entre conseguir simplificar para o público foi outro ponto avaliado. E o terceiro ponto era se eu conseguiria transformar o Itaú em uma referência, mesmo sem ter um time para trabalhar comigo. Só que esse ponto era mais especulativo, experimental. Eu tinha que demonstrar isso, tá? Mas, basicamente, código e comunicação. Obviamente, o conhecimento da especialidade sobre tecnologias quânticas foi o que me habilitou para entrar. Agora, se você perguntar qual a dica que você dá para que você consiga, para que eu consiga me inserir mais no mercado de trabalho mais facilmente, eu diria, comece pelo tópico, pelo pilar de ciência de dados. Essa é a porta de entrada, e a parte de computação quântica é a parte estratégica. É o seu diferencial. Se você for tentar entrar só com o conhecimento de computação quântica, vão ter pouquíssimas oportunidades. Mas se você for tentar entrar com conhecimento de ciência de dados, dizendo que entende de computação quântica, você com certeza vai ser contratado, tá? Porque a computação quântica passa a ser o seu diferencial no currículo. E agora está começando até a abrir algumas oportunidades. Tem outros bancos que já começaram a contratar profissionais da área da física, da área da informação quântica, para estar fazendo essas estratégias, liderando essas estratégias dentro das empresas. Mas ainda não está uma demanda alta, tá? Então, a estratégia para quem quer entrar agora é ciência de dados mais conhecimento estratégico de computação quântica. Ok. Obrigada, então. Mais uma perguntinha? Não? Boa tarde, parabéns pela palestra. E eu sou da saúde médica e estou, nesse momento, fazendo filosofia, literatura, mas eu tenho um projeto de um software nessa área de tecnologia quântica, de avaliação, de análise de marcadores. É possível desenvolver isso? E qual seria um caminho para isso? Se você entendeu a minha pergunta. Direcionado para a saúde, a tecnologia quântica. Excelente. Eu acho que, assim, para entender a viabilidade, talvez eu precisasse entender um pouquinho mais dos dados, o que a gente vai utilizar por trás. Se eu falar de um sistema ali, dependendo dos dados que você tem, para que possa te trazer isso como output, eu diria que modelagens aqui, com aprendizagem de máquina, com certeza atendem. Onde a computação quântica entra, eu acho que eu precisaria entrar um pouquinho mais no detalhe dos dados que você tem no problema. Mas, de maneira geral, assim, acho que respondendo só a pergunta mais direta, se for para ter isso de maneira produtiva, é pouco provável que você consiga incorporar a computação quântica na solução. Tá? Eu diria que a chance é praticamente ali perto, beirando zero, porque nós não temos hardwares com maturidade tecnológica para resolver problemas assim. E mesmo que você consiga incorporar, então é bem provável que você não precise da computação quântica, porque se você conseguiu incorporar, é porque o teu problema não é complexo o suficiente, você conseguiria resolver ele só com recursos clássicos. É um desenvolvimento de diagnóstico a partir de marcadores, mas entra a programação, entra essa parte de programação. Excelente. Eu posso conversar com você posteriormente, okay. Se você quiser. Eu tento entender melhor, mas, de maneira geral, depende de como que você vai usar os dados.
Se você consegue modelar esses dados para que você consiga colocar eles no computador quântico, seja para um modelo preditivo, não sei, é uma série, não sei qual é o tipo do dado, pode ser que você consiga experimentar, mas é pouco provável que você consiga usar isso em produção. Mas existem maneiras de você ter esse tipo de projeto atendido utilizando ferramentas de aprendizagem de máquina. Eu acho que, só para pensar em duas vias aqui. Uma é produção, com certeza, com aprendizagem de máquina, com IA, e outra é experimentação, provavelmente que você consiga fazer algo com quanto, mas pouco provável que você consiga fazer isso em produção. Ok, obrigada, Samurai. Acho que...